Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Semana Santa. Que a mensagem de hoje venha restaurar as brechas que possam existir no seu coração. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura. A infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. Eu sou o Alexandre, né? Tive uma história aí nas drogas, com uns 13, 14 anos, saindo de casa aí
Não poderia ir, morar com meus pais, meus 5 irmãos lá, eles não deixavam eu morar lá. Eu peguei e vou para a Praça da Sé. Comecei a ir para o centro da cidade lá, usar droga e ficar lá fazendo furto. Aí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção grande, aí eu entrei no crime, aconteceu tudo o que posso imaginar. Tráfico, tudo aconteceu na minha vida. Eu sou do Paraná e eu conheci uma moça lá que me fez um convite para vir para São Paulo, né, para uma casa de prostituição. Comecei a conhecer as drogas, bebia muito, fiquei naquele lugar muito tempo trancada ali, não saía para nada porque estava muito viciada. Eu estava num bar ligando para a família que eu não aguentava mais, que eu estava pensando até tirar minha vida. E foi quando eu conheci o Alexandre, nesse mesmo dia que eu tinha acabado de desligar o telefone e falar com a minha irmã. E aí a gente ficamos juntos e fomos usar crack, aí eu aluguei um kitnet perto da Cracolândia. E depois, quando deu os 5 anos completos, foi quando aconteceu o fato que a gente não aguentou mais, estava dentro de uma comunidade, tinha vendido barraco, tinha vendido tudo, não tinha mais nem quase a roupa do corpo. E minha irmã falou para ir embora para lá. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ter estudo para uma irmã minha que já era adventista e o meu cunhado. E o cunhado dela me chamou para trabalhar, e eu fui trabalhar e ele ficava o dia inteiro falando de Deus, ele insistiu, na verdade ele insistiu, né? Chegou um certo dia que ele falou, vamos lá no culto, aí eu peguei e falei para ele, ó, vou lá para ele parar de encher o saco, que eu não quero ir para a igreja, e quando foi lá que foi o dia que eu tive um encontro com a palavra, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é templo do Espírito Santo, que não joga lixo. Eu falei para ela ainda em casa, ela tá fumando crack, eu falei, vou na igreja, quando eu voltar eu quero fumar. Foi o contrário, quando eu cheguei eu falei, vamos jogar tudo fora. Aí frequentamos a Semana Santa que teve, e na Semana Santa foi ali a entregue. A gente voltou para São Paulo, né? Ficamos 1 ano e 2 meses lá se tratando. Ficando bem, né? A gente trabalhava, tinha nossa casa, tudo. Hoje nós temos uma casa de recuperação que lá nós dá o curso profissionalizante, certificado, o CNPJ da firma e já coloca eles no trabalho antes de sair da clínica. Eles vão trabalhando fora para alugar uma casa, depois eles vão embora, né? Mas está tudo bem estruturado. A gente é uma família. A casa deles é de um lado, a gente mora do ladinho. De todas as idades. Tem uns velhinhos que moravam na rua, não tem mais família, ninguém mais quer cuidar. De então 80 anos. A gente pegou para cuidar pro resto da vida. E Deus hoje, o que Ele fez na nossa vida, foi a melhor coisa ter aceitado aquele convite. Tudo que nós fazemos hoje é por gratidão. Por isso que a gente quer montar outra casa, porque tá vendo ali, assim, está alcançando tantas pessoas, né? Então, se aumentar a casa, vai alcançar mais. O ano passado foi 40 batismos, 40 pessoas estruturadas, né? E pessoas que viraram empresário. Tem um que saiu de lá agora e montou uma casa de recuperação adventista também. Amem seus familiares, dê muito valor à sua família. Ouçam quando a sua mãe te falar, não vai por esse caminho. Aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida pela minha desobediência, por eu ser muito rebelde. Mas escutem os seus pais, deem valor à vida de vocês. E você pensa que não dá mais, que está tudo perdido, que tudo acabou. Na verdade, se você aceitar Jesus, tudo vai começar. É uma viravolta, Deus fez isso comigo e com ela, do crack, e do álcool, do cigarro, da prostituição. Então Deus vai fazer contigo também. Só basta você entregar a vida para Ele. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou da Igreja Central de Taquaritinga e é com grande satisfação que hoje estamos aqui repartindo mais uma vez a Palavra de Deus, né? E essa semana está sendo uma semana muito abençoada, realmente, porque, assim, por mais que nós estamos vivendo num mundo diferente, num tempos diferentes, culturas diferentes, que tivemos que se adaptar a essa pandemia, hoje nós vemos a diferença de estarmos distantes, né? Por mais que vocês estão me vendo agora, eu não estou conseguindo ver vocês, mas mesmo assim eu estou morrendo de saudade, né? E
De vez em quando eu encontro um aqui, outro ali, e é uma satisfação muito grande. Hoje eu vejo a falta que faz a gente poder se reunir na igreja, mas se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos, né? E antes de começarmos, então, eu gostaria de curvássemos as nossas frontes para nós orarmos a Deus. Vamos fechar os olhos e orar ao nosso Deus, então. Senhor Deus amado Pai, estamos aqui te agradecendo pela semana, por termos esse emblema que o Senhor morreu, ressuscitou para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Te agradecemos por isso e queremos agora entender a Tua palavra. Ser conosco, nos abençoando, nos guardando. É o que nós pedimos e te agradecemos, não porque merecemos, mas por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu queria começar assim, contando uma pequena historinha, né? Que conta de 4 amigos. E esses 4 amigos, eles estavam conversando ali. De repente, um perguntou para os outros 3, falou assim, olha, se vocês tivessem que morrer, vocês morreriam, estariam sendo sepultados, o que vocês gostariam que as pessoas falassem no vosso velório? Um deles, então, ali, pegou e falou assim, olha, eu gostaria que as pessoas falassem, esse foi um excelente médico, um homem excelente, um excelente marido, mais ou menos isso. O segundo falou assim, ó, eu queria que as pessoas falavam assim, ó, esse foi um professor exemplar, super, assim, explicativo, os alunos amavam ele, um excelente marido também, um excelente pai. E o terceiro, então, foi um pouco mais além, falou assim, olha, eu gostaria que as pessoas olhassem para mim ali e falassem o seguinte, ele está se mexendo. É interessante a gente pensar assim, né? Mas o ser humano não foi feito para a morte. O ser humano não nasceu para morrer. Deus não criou o ser humano para ser morto. A morte não nos pertence, não é algo que a gente consegue conviver com ela. É algo que a gente foge. E por mais que as pessoas correm atrás de dinheiro, atrás de fortuna, né, de bens, de status, o único bem mais precioso que nós podemos ter se chama tempo. O tempo, na verdade, é o maior tesouro que nós podemos ter, assim, de propriedade. Tem pessoas que gastam fortunas para poder ter um pouco mais de tempo de vida. Outras pessoas, né, até cometem, assim, catástrofes, né? Passam por cima de outras pessoas para poder ter mais tempo. As pessoas buscam dinheiro para conseguir tempo. As pessoas buscam dinheiro para poder camuflar o registro que o tempo faz, né? Para a pessoa não envelhecer, não chegar nos seus últimos dias. Assim é o ser humano. Ele corre atrás do tempo. E para nós começarmos, então, eu vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de João. João, capítulo 20, do verso 1 ao 10. Eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhando aí, então. Diz o seguinte. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomaram, pois, os discípulos para casa.
Bom, esse trecho, na verdade, é muito, assim, conformador para nós, né? Porque, como eu disse no começo, o ser humano nasceu para morrer. E quando nós vemos que um ser, por mais que ele era divino, ele é divino, ele estava como humano. Um ser assim, que ele morreu e agora ele venceu a morte, ele ressuscitou. E isso nos dá um conforto muito grande, porque nós vemos que nós também podemos vencer a morte, não por nós mesmos, mas porque Cristo venceu a morte e agora nos foi dado essa oportunidade, esse direito que não é nosso, é uma graça, né? É uma graça que nos foi imputado, mas nós podemos também ressuscitar, se caso nós morrermos, né? Se Jesus não voltar antes. Eu torço muito para que eu faça parte dessa turma, né? Que quando Jesus voltar, eu esteja ali de pé, né? E fé é a última que morre, né? Então, eu pretendo fazer parte desse time. Mas se caso não puder, eu também espero no Senhor que vai dar certo também, porque eu acredito que da mesma maneira que Jesus ressuscitou, Ele pode me ressuscitar. Isso realmente nos conforta muito. Agora, esse Jesus, esse Cristo em quem nós cremos, ele sempre venceu a morte, né? Mesmo quando ele estava com Marta e Maria, quando seu irmão faleceu, morreu, né? Lázaro, ele foi lá, ele ressuscitou Lázaro. Ele venceu, ele falou assim, ó, esse homem apenas dorme. A morte é um sono. Ela não nos pertence. Vai chegar uma hora que nós temos que acordar. Ou acordaremos para a vida eterna, ou para a destruição eterna. E nós, como adventistas do sétimo dia, lógico que nós queremos ser salvos, queremos viver essa eternidade, ser felizes para sempre, não viver mais no meio do pecado. Isso nos, assim, realmente nos refresca o nosso jeito de ser, a nossa alma. A gente tem como ser mais felizes, abafar a depressão. Hoje em dia os seres humanos estão deprimidos constantemente, tudo deprime eles. Nós, né? Tudo nos deprime. É um serviço que não dá certo, é uma briga familiar, é um animal nosso que passa mal, às vezes morre. Tudo nos faz mal, tudo nos deprime. E a única cura disso é esse comprometimento que nós temos com Cristo. É essa aliança, esse viver perto que pode simplesmente curar isso. Agora, no texto que nós lemos, nos mostram uma história bem interessante, né? Vimos que quando chegou de manhã, que Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que Jesus não estava mais lá, ela correu contar para os outros. E quando ficaram sabendo, Pedro, naquela empolgação toda dele, e João também, o discípulo amado, saíram correndo para ver se era verdade aquilo. Interessante que João era mais novo, né? João, ele era mais novo entre os discípulos, era mais novo do que Pedro, e saiu correndo então. Ele foi correndo, correu, e chegou primeiro que Pedro no sepulcro. E quando ele chegou lá, ele teve um certo medo. Ele não entrou. Sabe aquela pessoa que chega assim, olha de fora, vê a situação, mas não entrou. Ele viu que as coisas de Jesus estavam lá, tudo, mas não quis entrar. E ficou ali esperando. E às vezes isso nos remete a muitas pessoas, mas só que a Bíblia ainda conta que mesmo ele ficando assim, ele não tendo entrado, ele creu. Às vezes nós somos esse tipo de pessoa, né? Que mesmo sem ver, nós cremos. E a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E João era assim. João não precisou
ver tudo para poder crer. Simplesmente para ele, viu, acreditou, tá bom, foi o suficiente. Pedro, porém, chegou um pouco depois. Pedro, por ser às vezes um pouco mais velho, ter trabalhado muito mais na pescaria, né? Por mais que ele deu o máximo que ele podia dar, ele não conseguiu acompanhar o apóstolo João. E ele chegou depois. Só que Pedro, aquele entusiasta que ele era, ele já chegou e não fez igual ao João, ele não parou ali não. Ele já chegou e já foi entrando no sepulcro. E quando ele entrou, ele começou a olhar, né? E viu os panos que tinham sido coberto o corpo de Cristo, estava ali, né? Arrumadinho. O pano que havia coberto o rosto de Cristo estava dobradinho em outro lugar, bem arrumadinho. E ele saiu procurando o corpo pelo resto do sepulcro ali e não encontrou nada. Mas ele não creu na hora. Ele ficou assim meio indeciso, falou assim, será que... Eu acredito que Jesus ressuscitou, mas cadê as provas mais físicas? Eu estou vendo que ele não está aqui. E naquela época poderia ter acontecido algumas coisas. Primeiro, o corpo poderia ter sido roubado para impressionar os governantes, né? Ou até mesmo os cristãos. Outra coisa, né? Ele poderia ter ressuscitado, como nós sabemos que ele realmente ressuscitou. Mas ficava aquela dúvida em Pedro. Será que foi agora? Será que é isso mesmo? Né? E engraçado que, pelo ser humano não ter esse comportamento de aceitar a morte, que é natural isso, quando as pessoas morrem, o ser humano geralmente quer fazer sepulcros grandiosos, né? Coisas grandiosas para mostrar, para guardar aquele ente querido. Muitos desses túmulos hoje são considerados verdadeiros, né? Monumentos arqueológicos, né? Uma arquitetura fenomenal, por exemplo, as pirâmides do Egito, Taj Mahal, né? E muitos outros, né? Os astecas também. Então são túmulos enormes, são monumentos gigantescos, coisas lindas, que hoje são até patrimônio mundial. E o engraçado é que o túmulo mais importante não se passava de uma caverna. E quando as pessoas encontram esses túmulos gigantescos, simplesmente eles olham e vejam e veem que tem um corpo lá dentro, ou pelo menos tinha, né? São ossos ou são múmias. E o túmulo mais importante, ele é o mais importante porque está vazio. É o túmulo de Cristo. Aquela caverna que a gente nem sabe direito se é onde as pessoas vão visitar lá, se é realmente o lugar correto, onde Jesus foi sepultado, mas é o túmulo mais importante, porque ali a morte foi vencida. Os egípcios acreditavam que se a pessoa for enterrada com tesouros, ele seria ressuscitado, a alma dele seria salva. Nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que a verdadeira morte foi vencida por Cristo. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Ele não pecou, pagou os nossos pecados e agora eles estavam ali, no túmulo de Jesus, sem saber o que aconteceu. Os dois. Um chegou e creu, que era João. Pedro chegou e ficou querendo provas ainda. O interessante é que existe a outra personagem dessa história, que é Maria Madalena. Maria Madalena também recebeu a mesma informação que João e Pedro. Ela avisou eles do que havia acontecido, que o corpo não estava no sepulcro e que possivelmente Jesus havia ressuscitado. Ela também voltou ao túmulo e lá estava.
E ela tinha uma particularidade muito grande. João também era um pouco parecido, porque João não abandonou Jesus em momento algum, né? João, ele esteve de frente à crucifixão, ao pé da cruz. João levou a mãe de Jesus para a casa dele, para cuidar dela. Pedro, ao contrário, já tinha um certo medo, um certo receio. Por mais que ele queria que Jesus estivesse vivo, ele tinha um certo medo. Esse medo de ter negado Jesus. Ao último encontro que ele olhou Jesus cara a cara, ele negou a Jesus. E ele não sabia como encarar Cristo agora. Por mais que ele queria olhar para Cristo, ele tinha um certo medo, ele tinha aquele receio. Será que que eu vou conseguir encarar Jesus depois de ter negado ele, frente à morte dele? Então Pedro tinha esse medo. Por mais que ele era uma pessoa corajosa, não tinha medo de soldado, cortou a orelha de um, mas para encarar Cristo frente a frente, ele tinha medo. Maria Madalena, porém, ela queria muito a companhia de Jesus. Quando Jesus morreu, ela foi ao túmulo, viu Jesus ser sepultado, ficou ali até que a sexta findou e começou o sábado, e ela só saiu do sepulcro por causa do sábado. Ela tinha que guardar o sábado, então ela voltou para casa, se recompôs, e logo de manhã cedinho, antes que clareasse o dia, ela voltou. Ela queria muito a companhia de Cristo. E para Maria Madalena, Jesus era tudo. Era tudo. Da mesma maneira que Jesus tem que ser tudo para nós hoje. Nós olhamos, nós não somos nada sem Jesus. A nossa vida não tem graça sem Cristo. Às vezes o ser humano é assim, ele tem muitos altos e baixos. E às vezes nós estamos no alto, no auge da nossa vida, parece que Cristo está ali do nosso lado. De repente nós nos afastamos de Cristo. A vida perde a graça. Para Maria, a vida estava perdendo a graça. Ela queria Cristo. E Cristo, assim, ele trouxe muitas coisas para Maria. E Maria tinha medo de voltar àquela vida que ela tinha antes. Jesus libertou Maria. A Bíblia nos conta que ela era possuída por demônios. Era 7 demônios, parece, 8, uma coisa assim, acho que 7. E ela simplesmente ela tinha medo que aquilo voltasse. Ela tinha paz que Jesus deu para ela. Porque quando Jesus aliviou o pecado, perdoou os pecados dela, ela sentiu paz. E ela tinha, então, essa paz interior, essa harmonia com Cristo. Ela queria estar do lado de Cristo. E para Maria era uma perda muito grande. E quando ela viu que o sepulcro estava vazio, ela sentiu que realmente Jesus havia ressuscitado. Só que ela, por mais que ela viu que Jesus havia ressuscitado, ela também creu, assim como João. Ela se sentiu só, ela não queria estar ali sozinha, ela queria a companhia de Cristo. Algum dia você já se sentiu assim? Você está só e você quer a companhia de alguém. E às vezes o melhor amigo não vai te dar essa companhia. Não vai ser aquilo que você está procurando. Às vezes um pai, uma mãe também não, o cônjuge também não. Às vezes a pessoa que você precisa do teu lado, a companhia que você precisa é Cristo. Só Cristo consegue preencher o vazio que existe dentro de nós. Esse vazio que nos atormenta, que nos deixa depressivo. Só Cristo pode fazer isso por nós. E Maria Madalena, ela foi um pouco além de Pedro e João. Os dois, quando viram que Jesus não estava ali, João creu, Pedro ficou meio balançado, queria acreditar que sim, ao mesmo tempo tinha um pouco medo se fosse verdade, e ao mesmo tempo também podia ser que não. Maria Madalena continuou ali. João e Pedro foram embora. Foi um dos graves erros que eles fizeram.
Eles não poderiam ter ido embora. Maria Madalena continuou ali depois que eles foram, e de repente ela olhou dentro do túmulo e viu 2 anjos sentados, um na cabeceira e outro nos pés do túmulo. E então eles explicaram para Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. Depois Jesus, o próprio Jesus, apareceu para ela. E isso foi o ponto principal dessa nossa história. Porque às vezes nós nos entregamos a Cristo. Às vezes nós procuramos Cristo, vemos que estamos realmente precisando de Jesus na nossa vida, procuramos Ele, encontramos, mas nós não persistimos. Às vezes nós cremos que Jesus vai nos salvar, vai nos proteger, mas nós não esperamos. Maria Madalena esperou, Pedro não, João também não. E às vezes isso acontece com nós, porque nós precisamos às vezes da mensagem de Cristo e quando vamos, não temos paciência. Às vezes nós não oramos o tanto que deveríamos orar. Às vezes nós não estudamos o tanto que deveríamos estudar. Tem pessoas que se convertem rápido. O primeiro contato que tem com Cristo, se converte, se entrega. Outras não. Cada um tem um tempo. São 3 pessoas diferentes que nós vimos aqui na Bíblia. Cada um com o seu tempo diferente. Maria Madalena esperou. E o tempo dela, ela foi premiada com isso. Ela viu o Cristo ressuscitado, o Deus que venceu a morte. Às vezes, nós até sentimos que o Espírito Santo está tocando nosso coração. Percebemos que Ele nos fala ao coração, no pé do ouvido ali, que chega no coração. Mas nós não esperamos a conclusão, não esperamos o apelo, não esperamos a nossa decisão e vamos embora. Jesus não vai desistir de você e nem de mim. Ele vai continuar tentando, até o dia que nós nos convertemos. Até o dia que nós não queremos mais nos separar de Jesus. Queremos estar com Ele ali constantemente. E Maria Madalena teve essa paciência. O que está faltando para nós? O que está nos atrapalhando? Por que nós não vamos mais aos cultos? Agora tudo bem, estamos na pandemia. E quando não estávamos na pandemia? O que está faltando? Nós temos que ser igual Maria foi. Temos que esperar o último minuto, o último apelo. Às vezes nós olhamos para o culto, olhamos para o relógio, está acabando, falta 5 minutos, nós não esperamos nem o hino final. Queremos sair, queremos ir embora. O que está faltando? Às vezes nós fazemos igual Naamã, não queremos nos banhar 7 vezes. Uma vez já é o suficiente, não é assim. Temos que estudar. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantas vezes já li? Será que é o suficiente? Temos que continuar tentando, continuar estudando. É assim que nós nos preparamos. Tem pessoas que não precisam de todo esse tempo, mas como nós vamos saber se nós somos assim? Se o Daniel é assim? Se eu não preciso de mais tempo, não preciso ir mais aos cultos. Se eu não preciso orar mais, me entregar mais. Como vamos saber? João creu na hora. Pedro não teve essa paciência, foi embora. Mas Jesus não desistiu dele. De maneira nenhuma. Jesus foi, voltou, apareceu para os discípulos lá. Tomé não estava presente, não creu. Jesus apareceu novamente. Jesus não desiste. Não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de ninguém. Ele tem a paciência que nós não temos. Mas nós precisamos treinar. Temos que ficar até o último minuto.
temos que perseverar. Se nós perseverarmos, a nossa vida vai ser diferente. Uma hora podemos estar cabisbaixo, depressivo. Aí nós nos agarramos na mão de Cristo, aquele Deus, esse Deus que venceu a morte, esse Deus que ressuscitou Lázaro, esse Deus que estava com Moisés, estava com Enoque, com Elias, esse Deus que vai estar conosco, que vai descer nas nuvens do céu. Nós temos que esperar o último minuto. Os tempos estão difíceis, realmente. Não é para poucos, não, para todos. Os que têm melhor situação financeira estão sofrendo depressão. Os que têm uma dificuldade muito grande também. Está difícil para todo mundo. Mas nós temos a esperança. Eu vou ler aqui os últimos versos, que está ainda em João 20, do capítulo 11 em diante. Diz o seguinte: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco assentado, onde jazira o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram: Mulher, por que choras? Ela lhe disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus disse: Mulher, por que chora? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelã, disse: Senhor, se tu levaste, dize-me, onde puseste e eu te levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Maria teve paciência. Maria esperou. E Jesus estava ali e ela pôde vê-lo. Jesus está do nosso lado sempre, mas precisa que nós enxergamos com os olhos da fé. Oxalá que nós venhamos a cada dia mais ter essa presença, essa paciência, esperar até o último minuto, buscar mais a Cristo. Isso vai fazer a diferença com certeza. Eu gostaria que todos agora fechassem os olhos. Vamos buscar novamente o nosso Deus, agradecendo por Ele ter vencido a morte e hoje nos dando a esperança da vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos porque o Senhor vive, o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou e o Senhor nos deu a chance de podermos ser salvos. Às vezes estragamos tudo, mas não queremos continuar fazendo isso. Queremos aproveitar a cada minuto, a cada chance e oportunidade que o Senhor nos dá para sermos salvos também, para um dia morar contigo, ó Pai. Se conosco, nos envie seu Santo Espírito para que possamos cada vez mais sentir vontade de estar ao teu lado, de estar na sua Santa Igreja. Venha conosco, é o que nós pedimos e te agradecemos, não porque temos mérito, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Fiquem com Deus e até mais.